Pessoal, hoje eu resolvi trazer para vocês um assunto que cai bastante, tá? Só que ele não cai especificamente da forma como ele está trazido aqui. Eu resolvi trazer a base para essas teorias, tá? Peguei alguns exercícios do Enem, no final eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá? Com as respostas. E mais para frente, eu vou trazer outros exercícios do Enem mais aprofundados, que utilizam dessa parte aqui que eu trouxe, só que mesclado com matérias mais para frente, tá? Que vocês, por exemplo, isso aqui que eu estou trazendo é do primeiro ano. O que acontece no Enem? Ele não traz separado, ele traz mesclado uma parte do primeiro ano com o segundo ano, tá? Às vezes com o terceiro. Então, depois eu vou trazer, conforme a gente for vendo a matéria, eu vou trazer para vocês, tá bom? Tá, então que eu vou falar rapidamente para vocês, depois eu disponibilizo essa apresentação, sobre os estados físicos de agregação da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. Todo mundo já sabe isso aqui, né? Não tem nenhuma dificuldade. E aqui algumas representações para vocês com relação à agregação mesmo, como que eles estão relacionados de forma coesa. Vocês podem ver que no sólido eles estão mais juntos, no líquido um pouco mais solto, no gasoso os mais distantes. Qual que é a outra diferença também? A energia cinética, tá? A movimentação. Quanto mais distantes um dos outros os átomos ou partículas estiverem, maior a energia cinética. Eles vão estar em constante, então, movimentação, tá bom? Tem um quarto estado físico que não é trabalhado, que é o plasma, tá bom? Que é o que acontece com o núcleo do Sol. Essa é um quarto estado físico que a gente não costuma estudar, tá? Mas ele existe, só para poder trazer a nível de curiosidade para vocês. Aqui, a mudança de estado físico. Todo mundo já sabe o nome disso aqui, eu trouxe para vocês não terem dificuldade em lembrar, tá? Do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o sólido, solidificação, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, e do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sublimação. Tem alguns autores que utilizam o termo ressublimação também, ok? Bom, passar aqui para frente. O que é importante de nós sabermos a respeito de mudança de estado físico? Isso aqui é muito importante. Esse tipo de exercício costuma cair bastante em processos seletivos, Enem tem questões assim, tá? O que vocês têm que saber? Quando uma substância está no seu, por exemplo, na sua temperatura de fusão ou na sua temperatura de ebulição, se essa substância for pura, tá? Se essa substância for pura, o que vai acontecer? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição vai ser constante, tá bom? Ó, aqui tem um exemplo hipotético de qualquer substância pura. Vocês podem ver que a temperatura de fusão dessa substância é 43 graus. A temperatura de ebulição dessa substância é 182 graus. O que acontece? Quando ela está passando do estado sólido para o líquido, ou seja, vamos pensar aí na água, o gelo derretendo, certo? Quando esse gelo está derretendo, enquanto ele não derrete todinho, ele não passa todo do estado sólido para o estado líquido, a temperatura não vai subir, vai permanecer 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água. Isso se a água for pura, tá bom? Então, esse gráfico aqui representa, hipoteticamente, uma substância pura. A temperatura de fusão ocorre numa temperatura constante. Temperatura de ebulição ocorre numa temperatura constante, tá bom? Antes dessa temperatura de fusão, nós temos o estado sólido. Depois da temperatura de fusão, nós temos o estado líquido. E durante a fusão, nós temos a mistura de sólido e líquido. Isso é muito importante, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Antes da temperatura de ebulição, nós temos o estado líquido. Depois, nós temos o estado gasoso. E durante, nós temos líquido e gasoso. Bom, pessoal, existem misturas.
tá? Substância pura é quando nós temos só uma substância. Exemplo, se a gente vai falando da água, vai ser só a água pura, mais nada. E uma mistura seria água mais alguma coisa. Por exemplo, água com sal, água com açúcar, tá? Se essa substância não é mais pura, ela é uma mistura. E nas misturas, nós não temos aquele gráfico aqui, ó. Ah, pessoal, eu vou consertar aqui agora. Não é simples, aqui é pura. Peraí, já conserto aqui, senão depois eu mando errado para vocês. Aqui é pura. Desculpa, tá? Ó, aqui nós temos a temperatura de fusão e ebulição constante. Aqui não. Aqui nós temos uma variação. Observem esse primeiro gráfico aqui, todo mundo, por favor. O que vocês podem notar aqui com a temperatura de fusão e ebulição? Se vocês quiserem tirar o microfone do mudo e falar, podem, viu? O que vocês observam nesse primeiro gráfico aqui? Um de cada vez, tá? Para não dar briga. Ele não é uma substância pura, mas o porquê disso? Exatamente. Então, é isso mesmo que vai fazer com que vocês consigam identificar um gráfico de substância pura ou mistura. Observou ali, a temperatura não está constante, ó, ela começa a entrar para o estado líquido nessa temperatura, ó, nesse primeiro gráfico, e termina nessa temperatura, desculpa, termina nessa segunda temperatura, ó, ela sobe um pouquinho, ela tem uma variação de temperatura, delta T. A mesma coisa acontece no líquido para o gasoso, tá bom? Mesma coisa, ó. Isso aqui é um gráfico tipo de mistura, tá? E nós temos aí algumas misturas, alguns exemplos de misturas específicas. Por exemplo, toda hora eu estou passando. Por exemplo, a mistura azeotrópica e a mistura eutética são tipos específicos de mistura. Por quê? Na mistura azeotrópica, a temperatura de ebulição é constante, mas a difusão não. Então, não é substância pura, porque para ser pura, os dois têm que ser constantes, tá? Aqui é só um tipo específico de mistura azeotrópica, onde a temperatura de ebulição ocorre na temperatura constante, mas a difusão não. E aí embaixo nós temos uma mistura eutética, onde a temperatura de fusão ocorre na temperatura constante e a de ebulição não. Então, são tipos particulares de mistura, tá bom? São gráficos hipotéticos que eu trouxe para vocês, só para exemplificar mesmo o que seriam aí gráficos de mistura quando a gente trabalha aí mudança de estado físico, tá? Nos exercícios que eu peguei do Enem, vão ter questões assim. E aí a gente tem que falar também das transformações. É um tipo de assunto que cai bastante mesmo em Enem, só que eles cobram de uma forma sutil. Às vezes vocês nem vão ver que eles estão cobrando esse tipo de transformação nas questões, porque não vem de uma forma explícita. Por exemplo, isso que ocorre é uma transformação física ou química? Não, não é uma pergunta direta. Essa pergunta ela ocorre pelas beiradas. Então, vale a interpretação no texto para vocês poderem entender que o exercício está te cobrando isso, tá? Então, os primeiros que eu trouxe para vocês, que eu vou colocar lá no finalzinho da aula, eles até trazem de uma forma mais explícita. Só que mais para frente um pouquinho eu vou trazer os outros mais complexos, tá bom? O que seria então a transformação química ou física, né? A física é quando altera a propriedade da substância, mas não altera a formação dela, tá? Exemplo, eu tenho papel, uma folha de papel, eu vou cortar esse papel. Ele vai estar alterando as propriedades, porque ele era uma folha inteira, agora ele vai ser pedaços de papel. Mas ele não vai deixar de ser papel, tá? Só mudou o estado físico. Já a transformação química, ela altera a formação da substância. Então, ocorre aí mudança de formação, ocorre uma reação química. Qual que é o
um indício de que aconteceu um tipo de transformação dessa? Eliminação de gases, mudança de cor, né? Desaparece uma substância e aparece outra, enfim. Se eu pegar esse mesmo papel que eu cortei e colocar ele no fogo, ele não vai deixar de ser papel, ele não vai virar cinzas. Então, isso é uma transformação química, ok? Pessoal, até aqui tá tudo tranquilo? Sim. Sim, Tá é tudo bem bem. tranquila essa parte, né? É bem simples mesmo. Bom, propriedades da matéria. Isso aqui não costuma cair, tá? Em Enem, cobrando assim, essa propriedade é geral, essa propriedade específica, não, mas vocês têm que saber quais são as propriedades da matéria. Igual eu falei para vocês identificar ou interpretar um texto. Propriedades da matéria são propriedades, né? É aquilo que define, que caracteriza a matéria. Elas são gerais quando são comuns para todas as espécies de matéria. E são específicas quando depende de determinadas matérias. Vou dar o exemplo aqui. O que são propriedades gerais? É aquilo que toda matéria tem, tudo, independente do tipo de matéria. É uma extensão, é a inércia, é a massa, é a impenetrabilidade e a compressibilidade, tá? Extensão é o lugar do espaço que ela ocupa, a inércia é aquilo que a gente estuda na física, que ela tem a tendência de permanecer em determinada situação até que algo te tire daquela situação. Exemplo, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força externa retire isso daquele corpo, tá? Massa, a matéria tem massa. Impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E compressibilidade. Todos os materiais são compressíveis, uns mais que os outros, tá bom? Reduzir o volume. Agora, olha aqui. Propriedades específicas da matéria. Essas propriedades são aquelas que permitem o quê? Identificar a espécie da matéria, tá? Elas podem ser observadas e medidas. O que elas medem aí? Ela pode ser relacionada ao odor, ao sabor, né? Propriedades relacionadas às reações químicas, tá? Então, nesse sentido aqui, por exemplo, todas as substâncias têm a mesma cor? Não, cada substância tem a sua cor. Todos têm o mesmo sabor? Não. Uns são azedos, outros são amargos, outros são doces, tá bom? E por aí vai. Então, essa é a diferença de propriedades químicas específicas da matéria ou gerais, tá bom? E aqui eu entro com a parte de leis ponderais. Essa parte é muito importante. É, para mim, a parte mais importante que estuda-se na química. É a parte que fala das massas de uma reação química. É o que eu tenho antes e o que eu tenho depois. Vocês lembram disso aqui? Já estudaram isso aqui no primeiro ano? Não. Ninguém Eu também lembra? não lembro, não. Dalton, Lavoisier, lei de Proust? Não. Ah, lembro um pouco só. Ele trabalha isso aqui no primeiro ano, a química trabalha no primeiro ano, tá? Geralmente, bem depois que a gente estuda aí modelos atômicos, a gente já entra com essas leis ponderais, tá? Então, por isso que eu já trouxe essa parte da matéria, por mais básica que ela seja, eu já trouxe agora para que a gente tenha uma base quando nós formos entrar em reações químicas, que é uma coisa que cai bastante, tá bom? O que são essas leis ponderais? Tá? São leis que regem as reações químicas mesmo, tá bom? Nós vamos trabalhar com massas de reagentes e de produtos, tá bom? E essas leis, elas vão nos ditar o que deve acontecer com determinadas massas de reagentes ou produtos. Nós temos aí três principais leis ponderais, que é a lei de Dalton, lei de Lavoisier, lei de Proust. Nós temos uma quarta, que é a lei de Gay-Lussac. Só que essa aqui eu não vou trabalhar hoje com vocês. Nós vamos estudar isso aqui um pouquinho mais para frente, quando nós formos falar de gases, especificamente, tá bom? Só de gases, porque ele traz uma lei ditada de uma forma diferente, que trabalha com condições normais de temperatura e pressão. Depois eu vou explicar para vocês direitinho. Hoje nós vamos trabalhar a lei de Dalton, Lavoisier e Proust. Lembra que eu falei para vocês que nem todo modelo atômico a gente pode falar que ele está incorreto? Aliás, nenhum nós podemos falar isso, que todos tiveram sua contribuição, né?
A lei de Dalton é uma, teve a sua contribuição. Dalton trabalhou com o modelo atômico como se fossem esferas maciças, não era? Essas esferas maciças, indivisíveis, ou seja, elas representavam os átomos dos elementos. A partir desse modelo dele, ele continuou os estudos em reações químicas e ele pôde chegar numa lei que falava o seguinte: a massa de um reagente constante, né, e a massa dos outros componentes será um valor proporcional. Como assim? Aí ele traz uma reação química aqui, ó. Carbono mais oxigênio, dando CO2. 3 gramas de um mais 8 gramas do outro. O que ele faz aqui, ó? Se ele multiplica por 2 o carbono, olha aqui para vocês verem, ele coloca 2 carbonos aqui. Automaticamente, ele tem que colocar 2 do outro lado da reação, porque senão vai sumir, o carbono vai ficar com o número incorreto. Sempre que eu tiver antes de uma setinha, que é o antes da reação ocorrer, eu tenho que ter depois, porque senão tá errado, tá? Quando ele multiplica por 2, ele coloca 2 átomos de carbono aqui, ele vai multiplicar a massa também. Antes tinha 3, agora tem 6, tá? Então, Dalton vai falar das proporções múltiplas, e isso vai ficar muito claro lá em Lei de Proust, quando ele for trabalhar com a gente a parte das proporções das massas, tá? E Lavoisier, o que Lavoisier fala? Ele fala da conservação das massas. O que eu tenho antes de uma reação acontecer, eu tenho obrigação de ter depois dessa reação acontecer, tá? É aquela famosa frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, se eu tenho aqui, antes da reação acontecer, antes da setinha, eu tenho 6 mais 16, certo? E aqui, depois da setinha, eu tenho 22. Quanto que dá 6 mais 16? Não é exatamente 22? Sim. É o que eu tenho antes, eu tenho depois. A massa do reagente é a massa do produto, tá? E, por último, lei de Proust, que fala da proporção das massas. Aqui, se ele multiplica por 2, ele multiplica por 2 todas as massas. Se ele multiplica por 3, ele multiplica por 3 todas as massas. Vou dar um exemplo do bolo. Quando a gente vai fazer uma receita de bolo, por exemplo, utiliza-se assim, em média, 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de margarina ou manteiga, né? E por aí vai. Aí, se eu for fazer 2 receitas de bolo, eu tenho que dobrar todos os meus reagentes, todos os meus ingredientes do bolo. Então, em vez de 3 ovos, eu tenho que colocar 6 ovos. Em vez de 2 colheres de margarina, eu tenho que colocar 4 colheres de margarina. E por aí vai. O que é a consequência disso? Eu não vou ter um bolo, eu vou ter o tamanho de 2 bolos, entendeu? Então, quando eu multiplico aí, eu tenho uma proporção. Essa é a lei de Proust. Bom, aqui, lei de Lavoisier, de uma forma mais explanada aqui para a gente ver. Vocês podem ver que nessa reação química aqui, ó, em específico, a soma dos reagentes é igualzinha à soma dos produtos. Então, Lavoisier, falou de Lavoisier, vocês lembram, o que tem antes tem depois. Massa de antes é igual a massa depois, tá bom? A lei de Proust, proporções constantes. É o que eu acabei de falar para vocês. Se eu multiplico por 2, um reagente e o outro reagente também será multiplicado, os produtos, obviamente, também terão essa mesma proporção. E a lei de Dalton. Aqui é o que eu falei lá atrás para vocês. Ó. Quando 2 elementos formam 2 ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a outra vai variar em relação ao número de inteiros. Exemplo. Aqui eu tenho essa reação aqui, ó. 1 carbono mais meio oxigênio, dando 1 monóxido de carbono. Certo? Aqui eu não variei carbono, mas eu variei o oxigênio. Antes eu tinha meio. Agora eu estou colocando 1. Se eu estou variando o número de mols aqui, ó, número de mols de determinado elemento, eu variei aqui, eu tenho que compensar isso em algum lugar. Onde que eu vou compensar? No meu produto, para ficar tudo do mesmo jeito, tá? Porque se eu não compenso isso, aí eu não tenho uma reação de acordo com a lei de Dalton, tá bom? Se eu deixasse aqui 1
e aqui CO, estaria errado, tá? Se a gente fosse balancear as reações, o que aconteceria? Aqui seria 1 CO, mas aqui, em vez de 2, teria 1. E aqui tem 2, antes da reação, certo? Estaria errada a reação química, porque o que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Tá bom? E aí, com relação às leis ponderais, vocês conseguiram entender mais ou menos o que é? Sim. Tem alguma dúvida? Sim. Se tiver, pode falar, gente. Não? Não. Tá bom. Nos exercícios, eu não trouxe exercício de Enem de leis ponderais. Eu vou falar por quê. Os exercícios de Enem que cobram leis ponderais está bem à frente do que a gente está vendo aqui agora, tá? Então, tá bem complexo, são matérias assim que a gente ainda não trabalhou, às vezes nem no terceiro ano de vocês lá, porque a gente mal começou, nós tivemos que parar, né? Então, eu resolvi trabalhar um pouquinho mais aqui com vocês nas aulas online e depois trazer para a gente rever. Mas eu peguei uma lista de leis ponderais com exercícios de outros processos. Eu peguei uma lista de um professor, na verdade, que tem 5 ou 6 exercícios de leis ponderais. Eu vou pôr para vocês também, para vocês treinarem essa parte. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar em particular, tá bom? Tá bom. A gente vai falar agora de grandezas físicas, tá? As grandezas físicas são muito importantes na química, a gente utiliza na maioria, assim, dos tópicos estudados, tá bom? Essas grandezas, elas são usadas, na química, são usadas quais? A massa, o volume, a densidade, temperatura e pressão. São as grandezas que a gente mais utiliza na química. Existem várias outras, só que aí fica a critério de uso da física, da biologia, mas aqui na química nós utilizamos essas: massa, volume, densidade, temperatura e pressão. Falando rapidamente de cada uma, a massa, todo mundo sabe que é uma propriedade extensiva do corpo e ela mede na balança. No Sistema Internacional de Medidas, ela é medida em quilograma, tá? E 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. O volume é o espaço ocupado por um corpo, tá? E no Sistema Internacional de Medidas é utilizado o metro cúbico, tá bom? E o metro cúbico, ela é feita a conversão dessa forma aqui, ó. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros, ou 1.000 decímetros, tá? E aqui, tem outras conversões para vocês fazerem, tá? E consultarem. A densidade. Gente, a densidade é uma propriedade muito importante. Ela serve, inclusive, para identificar o tipo de substância que nós temos. Por quê? Porque é uma propriedade exclusiva de cada um. Então, ela consegue identificar, se a substância estiver pura, qual é aquela substância. Por exemplo, se nós pegamos em um laboratório e fizermos a análise e medida de densidade de uma substância incolor, inodora, insípida, e nós encontrarmos a densidade igual a 1, provavelmente essa substância será qual? Vocês sabem? A água? A água. Se ela tiver essas características, né, inodora, insípida, incolor, e tiver a densidade próxima a 1, provavelmente nós estamos falando de água. Então, a densidade, nesse sentido, ela serve para nos ajudar a identificar substâncias. Nenhuma outra substância pura vai ter densidade igual a 1, tá? Então, isso é específico de cada substância, tem o seu. Lógico que essa substância tem que estar pura, porque senão ela corre o risco de ter resultados diferentes, tá bom? Bom, no sistema internacional, ela é medida através do quilograma por metro cúbico, tá? Mas geralmente na química a gente usa grama por centímetro cúbico, grama por ml ou até mesmo grama por litro, tá? E como que ela calcula? Massa dividido pelo volume. Sempre. Densidade é massa dividido pelo volume. Bom? A temperatura, que a gente utiliza todo o tempo na química, principalmente na matéria do segundo ano. Vocês lembram, ano passado nós estudamos bastante a temperatura,
temperatura, né? No sistema internacional, ela é medida em Kelvin, tá bom? É uma unidade que não tem graus, ela é só o K mesmo, é Kelvin. E no Brasil, a gente usa graus Celsius e nos Estados Unidos, eles usam graus Fahrenheit. Estados Unidos, nos países ingleses, tá? As conversões entre essas escalas são feitas dessa forma aqui, ó. Ó, tá acabando o nosso tempo. Qualquer coisa, eu coloco outro link, tá bom? A conversão é feita assim, ó. Temperatura em Kelvin, ela vai ser calculada somando a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Aí eu chego na minha temperatura em Kelvin. Se eu for converter para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, eu uso essa fórmula aqui, ó. Coloco temperatura em graus Celsius aqui, encontro Fahrenheit, ou vice-versa. Depende do que eu quero encontrar, tá bom? E faço esse cálculo. Isso aqui é tabelado, tá bom? Se quiser fazer alguma conversão. E pressão. Pressão é uma força aplicada por uma área, tá? Por exemplo, se eu aperto aqui, estou fazendo uma força sobre uma área, uma superfície. Isso aqui é uma pressão, tá? Quando eu aperto, por exemplo, o êmbolo de uma seringa, estou apertando, estou fazendo uma pressão. É uma força aplicada sobre uma determinada área, ok? A unidade padrão de medida no sistema internacional é essa aqui, ó. Pascal, que significa o quê? Newton por metro quadrado, tá bom? Existem outras medidas, que é milímetro de mercúrio ou até mesmo o ATM, que a gente utiliza para falar de pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica a nível do mar é 1 atm. Eu não sei se vocês lembram, nós trabalhamos um pouquinho com isso aqui o ano passado, no segundo ano. Eu até dei, eu não sei se foi na sala de vocês, mas eu até dei o exemplo da pessoa que estivesse acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Vocês lembram disso? Foi, você fez o desenho no quadro. Fiz o desenho no quadro, exatamente. Falei do tempo de cozimento, por exemplo, de um ovo, né? Se ela tivesse numa região acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Falei tudo sobre isso aqui para vocês, tá? Uhum. Eu não vou falar especificamente disso agora, mas depois eu vou trazer uma aula para relembrar sobre aquele assunto que é bem importante, tá? Mas aqui eu estou falando só das grandezas, por enquanto. Outra coisa que é bem importante é substância e mistura. Toda matéria, ou ela vai ser substância, ou ela vai ser mistura, tá? Se ela for substância, ela vai ser substância simples ou composta, tá bom? Aqui ou aqui. E se ela for mistura, ela vai ser mistura homogênea ou heterogênea. Então, com esse desenho aqui, a gente pode entender muito bem o que é a matéria. Ou ela é substância, ou ela é mistura. Se ela for substância, ela pode ser simples ou composta, tá? E se ela for mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Quando a gente fala de substância aqui, nós estamos considerando substâncias puras. Porque se for substância impura, ela passa a ser uma mistura, tá bom? Então, essa substância é substância pura, tá? Essa substância pura, ela vai apresentar só um componente, ela é feita só de uma coisa, tá bom? E ela vai apresentar uma única fase para nós. Se ela for mistura, tá? Ela vai apresentar duas ou mais substâncias puras juntas. E ela vai ter mais, às vezes, mais de uma fase. Se ela tiver uma fase só, ela é uma mistura homogênea. Se ela tiver mais de uma fase, ela é uma mistura heterogênea, tá bom? Bom, substâncias simples, pura simples. O que é uma substância simples? É uma substância feita de um tipo de átomo apenas. Gás hélio é um exemplo, gás oxigênio é um exemplo, o ozônio é um exemplo, o fósforo é um exemplo. Por mais que nós tenhamos aqui mais de um átomo de fósforo, mais de um átomo de oxigênio, mais de um átomo de oxigênio aqui também, aqui a gente só tem um tipo dele, só oxigênio, por mais que tenhamos três juntos, só tem oxigênio, então é simples. Aqui tem 4 átomos de fósforo, mas é só fósforo, então é simples. A diferença com substância composta. Vamos falar do gás cianídrico aqui, ó, HCN. Nós podemos ver que nós temos 3 átomos diferentes ligados entre si: hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, nós temos uma substância pura composta, porque ela é feita de átomos diferentes. A água, a mesma coisa, ela é composta, porque é feita de átomos diferentes, tá bom?
E quando a gente fala de mistura homogênea, por exemplo, água com sal, água com açúcar, álcool com água, a gente só vê uma fase, nós não conseguimos ver ali duas fases. Se eu coloco uma colherzinha só do sal na água, um copo de água, eu não vou ver lá o sal separado da água, eu não vou conseguir ver. Então, é uma substância, é uma mistura homogênea. Já na mistura heterogênea, nós conseguimos ver as substâncias separadas por fases. A água e o óleo, a água e a areia, por exemplo, tá? Nós conseguimos ver a separação. Aí nós temos misturas bifásicas, trifásicas, polifásicas, é quando nós temos mais de uma fase. Ó, bi, duas, tri, são três e poli são mais de três. E quando a gente fala de misturas, nós temos que falar da separação dessas misturas, tá? Bom, se a mistura for heterogênea, nós temos métodos de separação de misturas heterogêneas, são esses aqui. E quando a gente fala de mistura homogênea, nós temos outros métodos de separação de misturas, que são esses aqui. Para não ficar muito extenso e também desnecessário, porque na internet nós temos diversos vídeos, diversas videoaulas, enfim, que falam um pouquinho dessa separação de misturas, eu coloquei aqui um link que vai falar um pouquinho do que é cada mistura e vai mostrar para vocês, falar um pouquinho rapidamente do que é cada um desses métodos aqui de separação de mistura. Então, eu coloquei o link aqui, eu gostaria que vocês assistissem ele depois. Eu não vou colocar para assistir agora, porque aí cada um assiste no seu tempo, tá? E aqui eu finalizo a apresentação de hoje. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Não, Não? tá Eu trouxe tranquilo. uma matéria bem básica hoje, vocês perceberam? Aham, Por quê? De nada adianta eu seguir à frente com vocês se vocês não tiverem a base. E eu lembro de vocês me falarem que não lembrava de muita coisa que tinham visto no primeiro ano, não é isso? foi. Foi isso Então, eu mesmo. resolvi trazer assim bem rapidamente para vocês uma matéria bem básica e separei alguns exercícios do Enem, tá? Eu até vou aqui colocar, eu vou colocar no grupo, mas eu vou abrir aqui, ainda tem 3 minutos. Dá tempo de eu mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui. Ó, uma de 2009, fala de mudança de estado físico, nesse exercício é do Enem. De 2010, fala a diferença de calor e temperatura. Tá? Aqui do Enem de 2016 também, fala um pouquinho dessas mudanças de estado físico. 2017, fala de transformação química ou física. 2014, fala de separação de misturas, tá? Eu coloquei só esses 5 para vocês. Aí vocês vão ler, vão tentar fazer. Qualquer dúvida de interpretação, qualquer coisa, vocês me mandam em particular no WhatsApp, tá bom? E aí eu vou colocar também uma lista com 6 exercícios, ou 5, eu não me lembro, sobre leis ponderais. Eu quero que vocês treinem, pessoal, para vocês ficarem, ó, craques, tá? Porque é uma coisa que cai bastante no Enem, porém ele cai de uma forma mais complexa. Por isso que eu não trouxe ainda os exercícios do Enem dessa parte, tá bom? Tá bom. E aí, ontem eu até falei com vocês, com quem estava, né, no grupo, que eu achava interessante vocês colocarem mais pessoas, e vocês até colocaram algumas pessoas. Por que que eu acho interessante? Eu não sei, pessoal, quando é que nós vamos voltar às nossas aulas, infelizmente, tá? Tá uma bagunça. Eu vou falar bem assim como é que tá o negócio para vocês. O governo quer que a gente volta, né? Quer que as escolas proponham umas aulas online